Gostaria de cumprimentar a todas as pessoas presentes, agradecer por estarem aqui na Assembleia Legislativa para o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio. Gostaria de dizer que essa frente parlamentar, além dos deputados que subscreveram esta nossa ideia, também farão parte dela pessoas que estão aqui, que já foram, inclusive, convidadas, porque a intenção é fazer um trabalho conjunto, com vistas a ações que visem efetivamente reduzir os números que nos assustam no tocante ao tema que nós estamos colocando em pauta hoje. Para compor a mesa, eu queria convidar o Dr. Irã Nascimento Cabrita de Santana, defensor público. Gostaria de convidar também o professor Edilson dos Reis, coordenador do curso de Prevenção ao Suicídio na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Gostaria também de convidar o Dr. Marcos Estevão, que é vice-presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas. Também gostaria, para compor a mesa, de convidar o Dr. Gilberti Antônio de Souza, presidente da Academia de Medicina de Mato Grosso do Sul e membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria de Mato Grosso do Sul. Gostaria também de convidar o vereador de Dourados, pastor Sérgio Nogueira. Gostaria de informar a todas as pessoas presentes que este evento está sendo gravado e será transmitido pela TV Assembleia de Mato Grosso do Sul, TV a cabo da NET, Campo Grande Dourados, canal 9. Estamos também nas plataformas digitais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e o site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E os registros fotográficos estarão disponíveis no site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Queria agradecer à senhora Ione Coelho, diretora adjunta da Subsecretaria Municipal da Mulher, representando neste ato a subsecretária Carla Stefanini. Da mesma forma, muito obrigado ao senhor Zé Du, coordenador de Campo Grande, representando o deputado estadual Jamilson Nami. Senhora Natália Cristina Marques, coordenadora do Departamento de Psicologia da Cruz Vermelha. Senhora Denise Serra, voluntária do Grupo Amor à Vida. Senhor Roberto Sinai, diretor de divulgação do Grupo Amor à Vida, representando neste ato o presidente Gerson Mardini Fraulobi. Tenente Coronel Alaerson de Jesus Muniz, Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul. Sargento Anderson Silvio Mendes, Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. Coronel Marcelo Olaçar Ramírez, diretor de Saúde, representando o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul. Senhora Silvana Terena, subsecretária de Políticas Públicas para a População Indígena. Agradecer também a presença de Paola Nogueira Lopes, gestora do Núcleo de Psicologia Educacional da Secretaria de Estado de Educação, representando neste ato a secretária estadual de Educação, Maria Cecília Mêndola da Mota. Agradecer também o senhor Rodolfo Xavier Sabe, aspirante ao diaconato permanente da Arquidiocese. Agradecemos também a presença do senhor Ian Odar Araújo Leal, subsecretário de Políticas Públicas para a Juventude do Estado de Mato Grosso do Sul. Tenente Coronel PM Célio Ramos Barbosa, representando neste ato o comandante-geral da Polícia Militar. Doutora Marlúcia de Alencar Sasaki, delegada de Polícia e diretora social da ADEPOL. Na realidade, eu gostaria aqui de convidar todos para estarem aqui, né? Porque todos merecem estar junto com a gente. Mas simplesmente por falta de espaço, não de importância, né? Nossa plateia é extremamente fundamental para que a nossa frente parlamentar funcione efetivamente e tenha os seus passos realmente efetivos.
Agradecer também o subtenente PM Sérgio Rodrigues Maciel, representando neste ato o presidente da Associação dos Cabos Soldados do Mato Grosso do Sul e o presidente cabo PM Mário Sérgio Flores Couto. Passamos, neste momento, a leitura do ato número 38/2019, que dispõe sobre a instituição da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio. A mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, regimentais e considerando que dispõe o artigo 30, inciso 1, a linha A, combinado com o artigo 101 do Regimento Interno do anexo da Resolução número 65/2008, Regimento Interno, resolve. Artigo 1º, fica instituído no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e Suicídio. Parágrafo único. A existência formal da referida Frente Parlamentar coincidirá com o mandato da mesa diretora da primeira e segunda sessão legislativa da 11ª Legislatura. Artigo 2º. A Frente Parlamentar a que se refere ao artigo 1º tem por finalidade implementar ferramentas e defender o fortalecimento das políticas públicas em defesa da saúde mental, visando ao combate à depressão e suicídio do Estado de Mato Grosso do Sul. Artigo 3º. Compõe a Frente Parlamentar em defesa da saúde mental e combate à depressão e ao suicídio os senhores deputados Marçal Filho, Coronel Davi, Jamilson Nami, Lucas de Lima, Gerson Claro, Evander Vendramini, Antônio Vaz, Cabalmi e Lídio Lopes, sob a coordenação deste deputado. Artigo 4º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação, Palácio Guaicurus, 15 de julho de 2019. Vou ler aqui a leitura do termo de posse. Pelo presente, os membros efetivos da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e Suicídio da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, com sede no Palácio Guaicurus, localizado na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, em Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, bloco 9, nessa cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para mandato de 21 de agosto de 2019 a 20 de dezembro de 2022, discriminados os indicados que assumirão suas funções sob o compromisso de comparecer nas reuniões quando convocados para discussão e aprovação de assuntos pertinentes. Posteriormente, vamos assinar como coordenador-presidente este deputado, Marçal Filho, deputado Antônio Vaz, deputado Cabalmi, deputado Coronel Davi, deputado Evander Vendramini, deputado Gerson Claro, deputado Jamilson Nami, deputado Lídio Lopes, deputado Lucas de Lima, vereador Sérgio Nogueira de Dourados, Edilson dos Reis Capelão, professor do MAP UFMS, Dr. Gilberti Antônio Souza, membro titular da Comissão de Ética da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Irã Nascimento Cabrita de Santana, defensor público, coordenador da 1ª Regional de Campo Grande, titular da 1ª DP de Atenção à Saúde Pública, às pessoas com deficiência e aos idosos. Eu gostaria, feita essas considerações iniciais, que é uma formalidade para a criação de qualquer frente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa, mas gostaria de quebrar um pouco o protocolo e conceder as palavras às pessoas que quiserem fazer uso da mesma, especialmente os que estão fazendo parte aqui dessa mesa. Meu intuito, desde que assumi o meu primeiro mandato como deputado estadual em fevereiro deste ano, foi de realizar um trabalho muito além das obras públicas, obras de concreto, de ferro, de aço e de cimento. Eu também sou presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos da Assembleia, mas entendo que o homem público, o agente político, tem que se preocupar muito com as políticas que dizem respeito diretamente à pessoa. Vemos muitos prédios construídos, mas que não atendem efetivamente a população. São inaugurados, recebem uma placa, uma bela de uma placa, um descerramento da sua fita inaugural com toda a pompa e circunstância, mas acaba não chegando até as pessoas, principalmente na área da saúde. E mais especificamente na área da saúde mental. O que nós estamos assistindo é um aumento significativo de pessoas com algum tipo de transtorno mental. E eu estava dando uma entrevista ali na TV Assembleia, quando a repórter me perguntou
Essa frente é para ajudar aquelas pessoas que têm algum transtorno mental. Quando a gente fala aquelas pessoas, dá a impressão que está muito longe da gente, e não está. Não está longe da gente. Está muito perto da gente e, às vezes, com a gente mesmo. É difícil de assumir isso. Eu tive um período em que eu tive transtorno de ansiedade muito grave, extremamente grave. E, de início, por ser uma pessoa pública, não queria expor isto. Mas eu vi um post no Facebook do jornalista falecido, já Ricardo Boechat. E ele passou pelo mesmo problema que eu. E ele resolveu colocar isso na rede social. E me encorajou a fazer o mesmo. Também publicamente falei a respeito do assunto e me coloquei à disposição das pessoas que tinham a mesma coisa para conversarmos. E isso teve um impacto muito profundo, não só nessas pessoas, mas em mim, principalmente. Então, é um assunto que as pessoas não gostam de falar muito porque há muita discriminação ainda. Há um preconceito em relação a isso. Preconceito. Como se isso não fosse algo que deva ser tratado como uma dor de dente, uma gripe ou qualquer outro tipo de doença. E como dizia Ricardo Boechat, qualquer depressão, ela é muito mais grave do que um câncer, que é uma doença terrível. Porque com a depressão a pessoa pode partir para situações que podem colocar o fim na sua própria vida. E é um pedido de socorro silencioso, às vezes isolado e solitário, que não é ouvido por ninguém. Exatamente por causa disso, porque fica mal a pessoa se expor e dizer que tem isto ou aquilo, dá impressão de fraqueza. E começa pelos familiares, pelas pessoas próximas, dizendo: isso é frescura, levanta, não é? Por favor, faça alguma coisa, isso é falta de vontade. E nós temos assistido pessoas, celebridades aí também, como Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo Rossi, que são pessoas extremamente espiritualizadas e que, em tese, estariam longe disso. No entanto, se expuseram e fizeram questão de mostrar que também passaram por isso ou passam. E que é necessário levar isso muito a sério. E se nós pensarmos no lado público, imagina só as pessoas que estão dependendo de um atendimento no SUS para isso. Começa quando chega a pessoa lá dizendo que está sentindo isto ou aquilo, e a atendente vê e fala: não, isso não é área vermelha, isso é área verde. Você fica lá na área verde porque isso não é urgente. Isso não é urgente. Urgente é uma doença aparente. Então, só estou fazendo este preâmbulo aqui para dar a palavra aos nossos convidados, para que falem um pouco deste assunto, porque eu não quero que essa frente parlamentar seja como muitas que foram criadas e que foram só criadas, mas não tiveram ações efetivas, não foram para frente, por falta de engajamento. Nós queremos fazer dessa frente parlamentar uma frente operosa, para que este assunto jamais fique sem ser falado. Eu sou da imprensa e durante muito tempo a gente foi ensinado a não falar, por exemplo, sobre suicídio. Jamais noticiar um suicídio. E continuamos pensando assim. Não se pode colocar imagens lá de uma pessoa se suicidando para não estimular os outros a fazerem isso. Mas tem que falar a respeito disso. Tem que falar a respeito dessa situação. Porque é falando que as pessoas que estão passando, às vezes, por um momento difícil, podem falar: não, isso não está acontecendo só comigo. A pessoa se identificar que aquilo ali tem jeito e que tem alguém que passou por isso e está dando um exemplo de que é possível superar. Mas eu queria começar aqui pelo lado direito. Não que eu seja de direita nem de esquerda, muito pelo contrário. Mas eu vou começar aqui com o Dr. Irã Nascimento.
defensor público. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Marçal Filho. Parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa de constituir essa frente parlamentar que espero que tenha um êxito satisfatório no sentido de atingir os fins para os quais foi constituída, né, que realmente haja um olhar da Assembleia para essa questão tão sensível à realidade da sociedade brasileira e da sociedade sul-mato-grossense. Também cumprimento os demais membros que compõem essa mesa, o Dr. Marcos Estevão, que já conheço de longa data, Dr. Gilberti, com certeza dos mais conceituados psiquiatras que nós temos no nosso estado e também no nosso país, os demais membros também. Cumprimento a todos e venho enfatizar que essa questão que envolve a depressão e o suicídio é uma preocupação que precisa estar sempre inserida no meio de todos nós. Como o deputado falou, pode às vezes parecer que seja algo muito distante da realidade de cada um de nós, mas muitas vezes nós nos deparamos com esse tipo de situação, às vezes deixamos de nos socorrer dos serviços que precisam ser implementados para um tratamento satisfatório. Também familiares podem se deparar com esse tipo de dificuldade, de problema de saúde, e realmente o poder público precisa se ocupar desse tipo de assunto para tomar as medidas que se façam necessárias para que a população, especialmente mais carente, tenha acesso integralmente aos serviços que se façam necessários para o tratamento, para a recuperação, para assim conseguirem, ainda que com a doença, seguir a vida com uma perspectiva boa de futuro, né? Porque assim como diabetes, assim como problema de coração, doença cardíaca, é uma doença de caráter crônico e que precisa de um tratamento, e as pessoas precisam olhar quem se vê nessa situação como alguém que, na verdade, não é um coitado, mas que precisa seguir um tratamento para buscar a sua melhora, a evolução do quadro, para ter uma vida normal dentro da situação clínica que é apresentada por ela, né? E a gente vê, realmente, eu que também sou casado com um psiquiatra, então, por esse motivo, conheço um pouco de como esses casos são enfrentados pela ciência médica, não com conhecimento científico, mas por ter a esposa ali sempre comentando. E realmente esse preconceito já diminuiu bastante, né? Mas ainda prevalece na prática, né? Essa questão que o senhor falou, que se dizem que é frescura, que pode se resolver, que é questão de falta de força de vontade, quando na verdade é um problema realmente clínico que precisa ser tratado através dos tratamentos que a medicina define como apropriados, né, de acordo com a evidência científica, né? Então, realmente, e o poder público precisa se ocupar com mais seriedade para buscar implementar um tratamento mais satisfatório, mais integral para a população, né? O que a gente vê é que a rede de apoio existente no nosso estado ainda é insatisfatória, insuficiente, principalmente em relação a ações preventivas. A gente, até hoje, na hora do almoço, eu conversando com a minha esposa sobre essa problemática, ela me pontuou que falta hoje uma rede de apoio de prevenção para que não se chegue
um momento de pegar a pessoa num estágio mais grave da doença, né? Se lá no começo já existe um acompanhamento psicológico, um trabalho multifatorial no sentido de impedir que haja o avanço, e isso passa necessariamente também pela educação, né? Que a pessoa precisa ter essa noção, né, de que o quanto antes que detecta os sintomas, já procurar o auxílio, não deixar lá para o final, que pode ser uma situação que fique insustentável, já seria uma medida importante para amparar melhor a população, para proporcionar condições para que essa saúde mental seja restabelecida de acordo com um tratamento que seja adequado, né? E eu, sendo defensor público da saúde das pessoas com deficiência e dos idosos, realizando esse atendimento jurídico para a população mais carente, eu percebo que muitas pessoas nos procuram, só que não no sentido de obter esse tratamento preventivo, mas procuram já no fim, quando já está na situação do medicamento, quando precisa do acesso ao psiquiatra, que a gente vê que em Campo Grande os serviços de psiquiatria são proporcionados aquém das necessidades da população, é muito pedido de consulta em psiquiatria, um serviço que o SUS teria que estar oferecendo para a população, ele não oferece de forma satisfatória, de forma a atender a abrangência daqueles que precisam, se socorrem da Defensoria Pública, que no caso não precisaria estar agindo nesses casos, porque é um serviço que a própria rede estabelece como próprio da rede. A Defensoria precisa entrar com ação na Justiça para garantir àquela pessoa acesso ao psiquiatra. Muitas vezes aquela pessoa está aguardando meses, às vezes mais de ano, pelo acesso a esse profissional, e sem esse profissional, como que ela vai conseguir se tratar? A pessoa carente, né? A pessoa que tem plano de saúde, ela consegue, com certa rapidez, ter acesso a esse profissional, mas a maior parte da população que não tem acesso ao plano de saúde, que é usuária do SUS, ela não consegue acessar esse serviço de saúde tão necessário para ela poder receber o tratamento a que ela faz jus. E recentemente nós tivemos, inclusive, um serviço de psiquiatria que era dos mais tradicionais aí do Estado, que era o serviço de psiquiatria da Santa Casa, que foi fechado unilateralmente por aquele hospital. Então a população ficou à mercê da própria sorte. Aquele hospital que mais oferecia esse serviço para a população deixou simplesmente de ser serviço, de ser proporcionado para essas pessoas. Então, em relação a esse serviço de psiquiatria, o que a gente vê é que existe uma lacuna em relação aos profissionais que teriam que estar realmente acompanhando esse paciente, exercendo esse tratamento, que é um direito do paciente carente, e a pessoa realmente se sente abandonada pelo Estado, né? Então, essa é uma preocupação que precisa ser tomada. Eu acredito que a frente parlamentar poderia trabalhar nesse sentido para mobilizar os poderes constituídos para oferecer esse serviço de forma a atender às necessidades da população. E também o que nós observamos na prática de atendimento na Defensoria, muitos casos de pedidos de medicamentos. Pedidos de medicamentos psiquiátricos são muito recorrentes. A pessoa ela tem direito à assistência farmacêutica integral, que seria a terapêutica do SUS, e ela não consegue acessar, seja porque a farmácia está desabastecida, seja porque os medicamentos do SUS não atendem às necessidades daquele paciente. Por quê? Porque as listas de medicamentos demoram para ser atualizadas, novas tecnologias surgem que são mais eficazes para o tratamento daquela doença, e a pessoa não pode acessar, conseguir esse medicamento, tem que entrar com uma ação na Justiça. Então, a gente observa que é uma batalha a gente poder trabalhar em prol dessa população, e eu entendo que a sociedade, o fato de a depressão,
suicídio, nós observamos índices bastante elevados, significativos de incidência, mostra simplesmente que a sociedade passa por um momento de muita dificuldade, né? Um momento de perda de princípios, de valores, questão familiar. A gente vê muita essa situação do imediatismo, tudo tem que ser para ontem, dificuldades, desestrutura. A gente vê também desilusão, né, com tudo que está acontecendo aí mundo afora. Então as pessoas acabam somatizando, né, não dando conta. Parece que o ser humano está saindo do seu papel como personagem da vida, né? Então acaba ficando perdido, e isso impacta em problemas de ordem mental, psiquiátrico. Então é importante, ainda mais hoje, o poder público se adaptar a essa realidade e buscar tomar as medidas que se façam necessárias para garantir com que essa população receba esse tratamento para poder ter uma dignidade enquanto está viva, né? Porque pessoa com depressão, normalmente, dependendo da gravidade, ela acaba sendo uma morta-viva. Às vezes é pior do que morrer. Porque morreu, já foi embora, mas está aqui como se estivesse morto, acaba sendo realmente uma realidade muito triste. Então eram essas considerações. Parabenizo mais uma vez Vossa Excelência, e que Deus possa estar no caminho de cada um de nós. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Irã, que realmente apreendeu muita coisa com a esposa. Conceder a palavra ao Dr. Marcos Estevão, que é vice-presidente do Conselho Estadual de Política Pública sobre Drogas. Boa tarde. Bem, quero cumprimentar o Dr. Marçal Filho, em nome de quem eu cumprimento todos os componentes da mesa e todos aqui presentes, interessados no tema e querendo trabalhar em prol disso. Eu vou procurar ser breve, mas assim, as estatísticas, elas realmente são assustadoras. Quando nós falamos no número de deprimidos, quando nós falamos em depressões nas suas várias faces, depressões unipolares, bipolares e outras, e que nós colocamos 5%, 10% da população mais ou menos com isso, alguns estudos até mais. E quando nós falamos que nas depressões graves, 15% a 17% dessas pessoas vão cometer suicídio, isso realmente se torna muito mais assustador. Quando nós vemos uma estatística que a cada 3 segundos alguém está tentando suicídio e que a cada 40 segundos alguém consegue o intento, isso fica ainda mais assustador. Baseado nisso, o Conselho Federal de Medicina, já há muitos anos, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria e suas federadas, e todos os conselhos regionais, vem trabalhando em cima disso, tentando realmente colocar isso que nós estamos fazendo aqui, ir para frente. Nós precisamos realmente trabalhar em prevenção. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar em prevenção. Eu acho que isso deveria ser maior intervenção com foco preventivo. Porque prevenção parece que nós vamos evitar. Nós vamos evitar a prevenção aos acidentes de trânsito. Eles existem o tempo todo. Prevenir o suicídio é muito difícil. Se acontece 1 a cada 40 segundos, isso é muito difícil. Mas, com um trabalho mesmo coeso, né, com os poderes públicos, todos, com os serviços médicos, serviços psicológicos, nós vamos, sim, reduzir essa taxa, com certeza. Aí nos preocupa uma coisa a mais. O doutor Irã falou muito bem, quando ele citou a questão da Santa Casa. Claro, aqueles que passaram por lá, como eu, como o doutor Gilberti, que estão aqui, a esposa do doutor Irã, a doutora Daniela, né, para quem alguns talvez conheçam, mas pessoas que já passaram por lá, aquilo é de chorar, saber um serviço dele acabar. E quando nós vemos que esse serviço acabou, porque existe um equívoco na interpretação da lei, que eu digo que é um equívoco gramatical, porque a Lei 10.216, de abril de 2001, ela prioriza o atendimento ambulatorial, e parece que as pessoas não entenderam o que significa prioriza.
e disseram e fizeram como se priorizar fosse incompatibilizar. E com isso quiseram acabar com os leitos hospitalares. E nós acabamos com mais de 2/3 dele no decorrer dos últimos anos. Então hoje nós temos, talvez cheguemos no Brasil a 30 mil leitos, já chegamos a ter 120 mil leitos. E a depressão grave com risco de suicídio, a indicação é internação. É como um infarto agudo do miocárdio. Não é uma pressão alta, uma hipertensão na cardiologia. É uma tentativa de suicídio. Frustra, porque só essa tem a internação, que é outra, já é uma coisa consumada, um fato consumado, e nós precisaríamos de leitos hospitalares. Nós precisaríamos de um serviço público que pudesse acolher essa demanda que procura. Nós precisaríamos de um serviço, uma política pública que fornecesse medicamentos que possam contribuir para essa intervenção preventiva. E isso realmente nós não estamos conseguindo. A psiquiatria, sim, ela ainda tem uma certa dificuldade da população de aceitá-la. Né? As pessoas, elas ainda têm esse preconceito com a psiquiatria e com o psiquiatra. É muito menos que no passado. Quando eu iniciei a carreira médica em psiquiatria, existiam colegas que tinham hora marcada para o paciente psiquiátrico, com uma porta de entrada e uma porta de saída. Alguns faziam isso, para que o paciente não encontrasse outro. Eu sou um paciente psiquiátrico, mas não posso dizer que outro paciente psiquiátrico saiba da minha condição. Era assim que se pensava. Hoje, os pacientes já conversam na sala de espera. Não se precisa ter mais porta de entrada e porta de saída. Melhorou muito. Mas melhorar não significa ter acabado o preconceito. Ele existe, nós temos que lutar contra ele. E esse preconceito, ele existe não só na sociedade de modo geral, mas ele existe ainda no poder público. Nós criamos hospitais gerais magníficos, com unidades de ortopedia, de ginecologia e obstetrícia, de pediatria, clínica médica, clínica cirúrgica, mas não de clínica psiquiátrica. O paciente psiquiátrico não pode ficar ali no meio. Nós não temos isso. Apesar de que isso deveria ser contemplado, porque a lei diz isso, que os hospitais gerais vão ter enfermarias psiquiátricas, mas não temos. E isso aí é ou não é preconceito? Então, onde é que está o preconceito? Ele está na sociedade como um todo. Ele existe, sim. Diminuiu, mas ele existe. E nós precisamos acabar com ele. E programas como esse, que está à frente o deputado Marçal Filho, realmente eles têm que ter todo o nosso respeito. E com isso, com o nosso respeito, talvez nós trabalhemos em prol dele e esse programa seja coroado de êxito. Isso nós esperamos, como psiquiatras e todo o resto do pessoal de saúde mental e todos aqueles que quiserem também estar juntos nessa luta. Muito obrigado. Muito obrigado ao Dr. Marcos Estevão. Contribuiu muito para essa nossa frente parlamentar em defesa da saúde mental e combate à depressão e ao suicídio. Mas veja bem, Dr. Marcos Estevão, o senhor estava se referindo à Santa Casa de Campo Grande, a Santa Casa da capital do estado, né, que de repente deixou de atender as pessoas com internações. Agora vamos para os outros municípios do estado, vamos para a cidade onde eu moro, em Dourados, que é a segunda maior cidade, ou vamos para cidades ainda menores. Eu já me deparei, já encontrei num município pequeno, num distrito de um município pequeno aqui do Mato Grosso do Sul, uma pessoa presa dentro de um quarto, com corrente nos pés, uma pessoa já adulta, com a família dando comida ali como se a pessoa fosse um bicho, um animal, porque eles não sabem o que fazer, porque eles recorrem ao poder público e não têm resposta. É uma situação muito triste, assim.
a gente ver um ser humano desta forma. E, ao mesmo tempo, ter que entender as angústias dos familiares, né, que não sabem qual atitude tomar. Então, como eu disse aqui no início, as pessoas falam de câncer, que é uma doença gravíssima, uma doença terrível, né, e outras doenças, elas são físicas, elas se mostram, e aí o poder público, de uma forma geral, dá muita ênfase a isso, com toda razão, mas deixa de dar ênfase a esses transtornos mentais, de cuidar da saúde mental, que Vossa Senhoria sabe muito bem, porque é médico e sabe o que isso pode desencadear. Ou, como disse o doutor Irã aqui, um morto-vivo. A pessoa é uma morta-viva, ela não tem ação, ela não vive mais. Então, é realmente algo preocupante, mas essa frente serve exatamente para isso. Agora, eu queria convidar uma pessoa que eu já tive inúmeras boas referências do trabalho que ele presta, do serviço que é realizado, o professor Edilson dos Reis, que é coordenador do curso de Prevenção ao Suicídio da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Agradecer o convite aqui, deputado, e parabenizar o senhor pela essa iniciativa. Estudo recente mostrou que a nossa Assembleia Legislativa é uma das únicas e primeiras do Brasil que tem esse foco preventivo. Então nós somos pioneiros, através do senhor. E através do senhor, parabenizar os membros da mesa, o doutor Marcos Estevão, nosso companheiro de muitos anos, de labuta, de choros e alegrias, né, doutor Marcos Estevão? Professor Sérgio Nogueira, vereador em Dourados, nosso amigo. Doutor Gilberti, né? As pessoas falam que eu tenho sucesso na vida profissional, acadêmica, como professor e pesquisador. Mas mal sabem que todo o meu sucesso depende exclusivamente deste homem aí. Meu mestre, meu mentor, amigo e, acima de tudo, uma pessoa que confiou no meu trabalho na Universidade Federal, no hospital, e me levou junto com ele para a Faculdade de Medicina. E hoje nós estamos lá, né, professor Gilberti? Agradeço ao senhor a confiança no nosso trabalho. E estendo minhas palavras ao Coronel Marcelo, diretor de saúde do Corpo de Bombeiros, que se faz presente aqui, representando o nosso Coronel Joilson, comandante do Bombeiro. Por quê? Porque o bombeiro é um profissional que, infelizmente, é um profissional que, muitas vezes, deputado, é desvalorizado, não tem o valor que é dado a ele, e quem sabe a importância de um bombeiro é quem precisa dele. Parabenizar o senhor, Coronel Marcelo, pelo trabalho que o senhor faz na saúde mental do bombeiro, porque quando fala em diretoria de saúde, a gente acha que é só para cuidar dos bombeiros, não é para estudar da população também. Coronel Vila Sande, o senhor Roberto, e a dona Isis, minha assistente lá no hospital, na universidade. As pessoas falam que eu trabalho muito, mas na verdade ela trabalha e eu que levo a fama. Quando se fala nesse tema, a gente entra numa confusão mental, porque existe muito mitos, lendas, mentiras e verdades que não são ditas. Em média, no Brasil, são quase 50 pessoas por dia que cometem suicídio no Brasil. A faixa etária que mais cresce são dos 5 anos de idade aos 19 anos de idade. Mas uma coisa que às vezes a gente esquece, o idoso é o que mais comete suicídio no Brasil. 2 sintomas encontrados no idoso: abandono e solidão. Abandono e solidão. O suicídio hoje, ele é algo corriqueiro na nossa existência. É tão corriqueiro que são 40 pessoas por segundo que cometem suicídio. De cada 10 pessoas que cometem suicídio, 7 interrompem o tratamento medicamentoso e psicoterápico, por não adesão a esse tratamento. E vergonhosamente, a Universidade Federal é a única universidade que tem um curso de prevenção de suicídio. Vergonhosamente, no Brasil só existe um curso de prevenção de suicídio em foco à prevenção. É na Universidade Federal, na Faculdade de Medicina.
É a única do Brasil. Para nós entendermos a dimensão do que nós precisamos falar. Porque uma dor não compartilhada dói mais. Nós precisamos ter foco nisso aí. Ouvir a dor. Mas ouvir de que forma? Quem está preparado para isso? Então nós precisamos entender que essa frente parlamentar, como eu disse para o senhor, né, deputado, ela não pode ficar só no papel. Tem que ser ações continuadas. Setembro é o mês de prevenção ao suicídio, porque dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Luta contra o Suicídio. E no Brasil foi instalado o mês de setembro chamado Setembro Amarelo. Só que a ação tem que ser contínua, diária. Por quê? Porque as pessoas se matam diariamente. Crianças de 7, 8, 9 anos de idade, idosos de 90 anos, 70 anos de idade. Toda dor é suportável quando não é em mim. A gente só vai ter a dimensão da dor quando é um parente, um amigo. E aí entra no processo da culpa. Quando uma pessoa comete suicídio, atinge direto e indiretamente de 10 a 12 pessoas. Agora imagine num colégio, a dona Paola está aqui. Quando acontece num colégio, a dimensão é muito maior e aí pode ocorrer o que nós chamamos de efeito Vetter. Isso vem ocorrendo, mas são fatos silenciosos. Ninguém divulga, ninguém fala. Então nós precisamos trabalhar isso aí. Nós precisamos dar nome à coisa, dar forma ao sentimento. Lacan já dizia o seguinte: a palavra mata a coisa. Que coisa é essa? Aquele sentimento de dor, de angústia que o indivíduo passa. E o mais interessante, muitos casos de suicídio e tentativa de suicídio, a pessoa age pelo impulso. Baixa tolerância à frustração. Uma geração de adultos infantilizados, que são intolerantes às frustrações, não tem valor e perspectiva do amanhã, perder o sentido da esperança. E nós precisamos produzir isso, apontar caminhos e possibilidades para onde encontrar apoio. Encontrar apoio no sentido do acolhimento, acolher. O sintoma de uma criança que está tentando suicídio ou comete suicídio é o sintoma da desestruturação familiar dela. A doença dessa criança é a doença da família, a desestruturação social. O diálogo, a ausência total de fraternidade. O que é a ausência total? O diálogo franco e fraterno, carência, afetividade, amor. Quantos casos a gente atende, ouve, escuta, que poderiam ser evitados? Análise de cartas e bilhetes suicidas, nós encontramos dor e sofrimento deste indivíduo, que não tem quem escuta, ou seja, eu preciso morrer para ser ouvido. O que precisamos é o quê? Ouvir as pessoas. É o primeiro passo. Depois, um tratamento adequado e, principalmente, o indivíduo com dor, sofrimento e desestrutura psíquica, ele apresenta o quadro da negação, ele nega a doença porque ele acha que é normal. Então nós precisamos entender isso aí. E pior de tudo, nós somos solidários com o câncer. Com uma pessoa com câncer nós somos solidários, com uma pessoa com depressão nós abandonamos ela. A depressão sistêmica, progressiva, severa, letal e incapacitante, que mata homens, mulheres e crianças pela morte prematura. Mas são doenças que podem ser o quê? Tratadas. E o tratamento tem que ser digno para todos. Mas o acolhimento é essencial. O julgamento mata, mas o apoio acolhe. Então nós precisamos ter isso em mente. Que essa frente parlamentar no qual eu fui convidado a participar, e eu pensei muito, deputado, eu pensei muito em aceitar, porque quando eu estou aqui, eu estou representando a Universidade Federal, que é uma das grandes baluartes da cultura, pesquisa e extensão no nosso estado, e por que não dizer do Brasil? Porque de ideias, deputado, o Brasil está cheio. Agora vamos efetivar ações diretas, e eu conto com o apoio do senhor, conjunto de pessoas, para que nós possamos efetivar isso aí. Porque se uma pessoa estiver hoje em sofrimento, ela vai buscar ajuda aonde e telefonar para quem? Esses dias, paciente do senhor, né, doutor Marcos Estevão, nós levamos quase 4 horas para impedir uma pessoa para não entrar no ônibus para ir embora para Curitiba, uma pessoa que precisava de um atendimento, não tinha
quem buscasse e aonde internar esta pessoa. Esse é um caso corriqueiro, a família desesperada. Aonde buscar ajuda? Eu acho que é aí que começam as discussões. Nós precisamos entender o seguinte: toda dor é suportável quando não é em mim. Sentir a dor do outro é sentir a mim. Porque a pior coisa que tem é você chegar numa ocorrência e ter que colocar um lençol do corpo de bombeiros sobre uma criança de 12 anos de idade que se matou, cometeu suicídio, e a mãe chega, quer ver meu filho. Eu quero ver meu filho. A pior coisa que tem é você ter que ir na casa de uma mãe, de um pai, noticiar que o filho cometeu suicídio. A pior coisa que tem é você ter que sepultar um filho que cometeu suicídio. A pior coisa que tem numa família é ter que sepultar o avô que cometeu suicídio, por negligência dos filhos. A pior coisa que tem é você chegar no local e não ter o atendimento. A pior coisa que tem é você sofrer sozinho. A pior coisa que tem é você não ter aonde falar a sua dor, a sua angústia. A pior coisa que tem é você decidir morrer, porque a vida perdeu o sentido. A pior coisa que tem é quando você cai no esquecimento. A pior coisa que tem é deixar de existir, porque a dor me matou. Que essa frente parlamentar, ela venha trazer e mostrar caminhos e, principalmente, ações efetivas. E eu creio nisso, deputado. Creio nisso porque eu conversei na universidade, conversei lá com a direção. Vamos lá. Estamos firmes. E que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. E que Deus faça resplandecer sobre cada um de nós a paz. Obrigado. Bem. Gostaria de registrar aqui e agradecer a presença da professora Janis Naglis Facker, que é coordenadora UEMS, coordenadora de saúde mental da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Concedo a palavra ao vereador Sérgio Nogueira, vereador em Dourados, que sempre está tratando desses temas naquela cidade. Pois não? Faltou só um detalhe. Pois não. Esse ano, esqueci basicamente, toda fala tem que ser baseada em evidência. Nós estamos aí com, acho que 8 projetos de pesquisas para ser cadastrado na Plataforma Brasil, passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa, para que nós possamos balizar as pesquisas e termos efetivados a questão do suicídio em Mato Grosso do Sul. Então nós vamos fazer um rastreio em Aquidauana, Anastácio, que teve alta taxa de suicídio por 100 mil habitantes. Aquele rastreio, Dr. Gilbertinho, em Paranaíba, que é aquele nó na garganta do senhor que há anos está aí. A gente vai fazer esse rastreio. E principalmente, o que o profissional de saúde sabe? Esse acadêmico de psicologia, esse acadêmico de medicina. Porque as pesquisas, elas vão mostrar a realidade. Então nós estamos aí cadastrando, finalizando os últimos detalhes, tudo. Uma das coisas, deputado, que nós vamos fazer é o uso do narguile no nosso estado. Uma pesquisa muito séria. Bebidas associado ao quê? Ao energético. Potencializa o quê? Um quadro de desordem e chega em casa e se mata. Então nós vamos trabalhar essas pesquisas. Porque a pesquisa acadêmica, científica, que é a função da universidade, é trazer, apontar caminhos com evidências científicas de fato, não é de achismo, é de fato científico. E aqui, como eu serei o coordenador dessas pesquisas, a gente vai fazer juntamente com a nossa Assembleia Legislativa. Porque o Dr. Gilberti já há algum tempo tem nos cobrado, nós queremos ir, esse estudo que nós vamos fazer em Paranaíba é o ponto de partida, porque de lá desencadeou todos esses suicídios no nosso estado. Mato Grosso do Sul é o 3º estado do Brasil com a taxa de suicídio por 100 mil habitantes. Ninguém percebe, mas isso começou lá em Paranaíba, né, doutor Gilberti? Ninguém fala disso. A gente tem que fazer esse rastreio para que nós possamos entender esse fenômeno em Mato Grosso do Sul, que é alarmante. É o 3º estado do Brasil com alta taxa de suicídio por 100 mil habitantes. E graças ao apoio da universidade, do hospital, nós vamos realizar essas pesquisas para que a gente possa ter
um domínio acadêmico, evidência de fato. Porque daí não tem argumentação. Contra fatos, não tem discórdia. Desculpe. Não, eu queria só colocar também, aproveitar, porque aqui a gente está muito à vontade, né? Estamos fazendo um debate, que essas pesquisas são extremamente importantes, porque nós temos uma grande dificuldade hoje. O senhor tocou aí no assunto do uso do narguile, a relação álcool energéticos, e, enfim, o que isso pode desencadear. Hoje nós temos uma grande dificuldade de chegar principalmente ao jovem, dizer para ele que isso não faz mal. As redes sociais, eu sempre digo que elas surgiram como ferramentas muito importantes hoje. Nós trabalhamos hoje com as redes sociais. Mas, de outra forma, também acaba proliferando notícias que não são verdadeiras. E a imprensa tem que ajudar muito no sentido de divulgação dessas pesquisas, para dizer, olha, isso aqui é real, é sério, as consequências são essas, porque senão nós não alcançamos este resultado. Um deles é a questão do medicamento anticoncepcional que muitas adolescentes, crianças, meninas de 10, 11, 12 anos estão tomando para não ter espinha no rosto, não ter acne, que desencadeia toda uma disfunção hormonal, que a maioria desses medicamentos, eu vou falar o nome de um aqui, IUME, um medicamento utilizado por adolescentes, que isso aqui está sendo gravado. Pais, observa, o medicamento anticoncepcional IUME, leia a bula, desencadeia desordem mental, depressão, ansiedade, depressão severa, e isso desencadeia o quê? Suicídio. E ninguém fala sobre isso. Então nós precisamos pesquisar isso. Tá? Pesquisar isso. Aqui eu estou falando como pesquisador. Como pesquisador. E quando a gente trabalha com pesquisa, nós temos dados. E dados, ninguém vai contestar. Isso é só uma ponta do iceberg. Hein? Vereador Sérgio Nogueira. Na pessoa da doutora Paola Nogueira Lopes, psicóloga, queria cumprimentar todos os senhores, todas as senhoras que estão aqui nessa tarde. Cumprimentar o doutor Gilberti, já esteve lá em Dourados em uma das nossas audiências públicas do COMAD, palestrando. Cumprimentar o professor Edilson dos Reis, meu professor, capelão. Uma cena muito interessante, eu precisei, deputado Marçal, do apoio do capelão para um evento em Dourados. Ele disse, então vem aqui em casa. Me desafiou. Eu fui na casa dele, começamos a conversar, e ali surgiu a ida dele para falar sobre suicídio. Nós tínhamos já apresentado um projeto de lei que instituía o dia 10 de setembro como o Dia Municipal de Prevenção ao Suicídio e o mês Setembro Amarelo. E ele fez o seminário, as palestras, depois lançou a ideia de fazer o primeiro curso de prevenção ao suicídio em Dourados. A Unigran comprou a ideia e ele ministrou durante um semestre palestras dentro da universidade, e formando ali muitas pessoas, capacitando para trabalhar com o tema. Quero cumprimentar também o doutor Marcos Estevão, que esteve na quinta-feira em Dourados, na Câmara Municipal, falando sobre os perigos do narguilé, o narguile. E foi muito interessante também porque a gente pôde apresentar uma outra lei que nós já havíamos proposto na Câmara Municipal e tinha sido aprovada, a Lei 3.919 de 2015, onde proíbe a comercialização do narguilé e os derivados para menores de 18 anos e também o consumo em áreas públicas. E pudemos discutir ali na Câmara Municipal. Então, prazer revê-lo aqui, doutor Marcos. E também doutor Irã, defensor público, apreciei muito a sua fala e com certeza nós o convidaremos, porque parece-me que o senhor é o único aqui que não falou em audiência pública lá em Dourados, então nós vamos convidá-lo. Deixei o deputado, nobre deputado, escapar, né? Por último, porque além de ser meu líder, deputado estadual do PSDB, esteve conosco por 2 anos também, ali em Dourados, na Câmara Municipal, e é uma pessoa que eu tenho a mais alta estima, consideração, pelos temas que ele aborda, pela forma direta e responsável que ele trata de várias temáticas. E essa é uma delas,
porque, deputado, quando o senhor esteve na Câmara Municipal, o senhor falou sobre algumas questões que o senhor já mencionou aqui, e sempre foi muito parceiro das iniciativas de promoção à vida. Porque, às vezes, nós falamos de suicídio, falamos de algumas questões que entendemos serem problemas, temos que enfrentar, mas nós temos o outro lado da moeda, que é o trabalho da promoção à vida. Porque quando a gente está lutando contra alguns malefícios e colocamos toda a nossa força, nosso empenho, a nossa energia em socorrer e trabalhar essas questões todas, nós deixamos de usar da nossa capacidade laborial, da nossa força, para promover o outro lado, que promovendo a vida nós já estaremos, de certa forma, usando aquela terminologia que o senhor falou, doutor, não da prevenção, porque é algo realmente muito difícil de se fazer, a prevenção ao suicídio, mas de fazer um trabalho onde as pessoas sejam desafiadas a amarem-se a si próprias, a gostarem de si mesmas e a desejarem viver e passar isso dentro da família, no ambiente escolar, em tantos outros lugares. Então, deputado, quero terminar minha fala dizendo que a união das câmaras de vereadores de Mato Grosso do Sul, dos 79 municípios, onde nós temos cerca de 845 vereadores, ela estará com as portas abertas para que essa frente parlamentar se utilize do tempo que for necessário nos seminários que nós temos, que são seminários mensais, para que o senhor possa ir, levar o desafio para que em cada Câmara Municipal tenha no mínimo 3 vereadores representantes trabalhando, afinados com essa frente parlamentar, levando tudo aquilo que for objeto de consenso da nossa discussão, para que isso possa ser replicado mais rapidamente nos municípios, através das câmaras municipais. Agradeço muito o vosso convite e me coloco como um soldado, alguém para continuar militando, trabalhando juntamente com os senhores. Muito obrigado. Bom, vou conceder a palavra a ele, que me parece ser o mestre de todos aqui que falaram. Dr. Gilberti Antônio de Souza, que é presidente da Academia de Medicina de Mato Grosso do Sul e membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria. Boa tarde a todos. Na pessoa do deputado, eu quero cumprimentar todas as pessoas por essa iniciativa e que nós estamos atrás dela há 30 anos. O uso da minha bengala é um pouco pelo cansaço de estar atrás disso. Cumprimentar Marcos Estevam, antigo companheiro de brigas em relação à saúde mental, que nos últimos anos ele tem descoberto o quanto é difícil ser psiquiatra nessa cidade. Promotor Irã, que falou algumas coisas que eu gostaria de ter falado, mas eu tenho certeza que ele teve a cola da sua mulher. Reis eu não vou falar, porque se eu falar, se eu elogiar o Reis, ele vai dizer que a culpa é minha, né? E o deputado, que eu já ouvi outras vezes de ver. Pessoal, para doido é pau, para doente é hospital. Para doido é pau, para doente é hospital. Quantas vezes os mais velhos já ouvimos isso? Porque isso reflete, retrata uma história do doente mental. O doente mental, ao longo dos tempos, ao longo da história, ele foi considerado Deus, foi considerado diabo, foi considerado bruxa, foi considerado feiticeiro, foi considerado criminoso, até que, ultimamente, nós estamos tentando resgatar a sua identidade humana e que é uma pessoa que tem uma doença que é chamada de doença mental. Para doido é pau, para doente é hospital. Nunca o doente mental ele teve proteção aqui no Brasil. Nunca ele teve assistência. As pálidas iniciativas que se tiveram se deram em ocasiões bem específicas, porque o doente mental era uma pessoa para ser colocada no quartinho do fundo. Isso é mentira
Ainda nessa semana, eu recebi uma pastora que quer abrir uma casa para internação involuntária porque ela está cansada de manter o seu filho acorrentado, trancado em casa. Agosto de 2019. À medida que o tempo foi passando, e o elemento humano é assim, nós fomos adquirindo conhecimentos, informações, e hoje nós sabemos que a doença mental existe, apesar do nosso Ministério da Saúde, nos últimos 20 anos, dizer que não existia doente mental, não existia doença, portanto não existia doente, portanto não precisaria de tratamento, e 90 mil leitos foram fechados no Brasil. E é por isso, deputado, que hoje, se o senhor quiser ir atrás de uma consulta psiquiátrica no SUS, no mínimo o senhor terá que esperar 3 meses. Se for uma necessidade de internação, nós não temos local para internação. Nós não temos. Por quê? Num estado, numa cidade que precisaria de pelo menos 400 leitos, isso nos países que mais têm atendimento ao doente mental, que tem todos os outros equipamentos, ambulatórios, segmento, terapia domiciliar, etc. Aqui nós não temos públicos, nós não temos 100 no estado inteiro. Então, o que acontece? Voltou-se ao hábito de trancafiar o seu familiar, de acorrentar, dar comida pela janelinha, e aumentou a população prisional de doentes mentais. Hoje, no nosso sistema prisional, nós temos pelo menos 20% de doentes mentais presos, com crime, sem crime ou apesar do crime. Certa feita, uma secretária de Serviço Social me disse que não tinha problema de drogas entre as crianças e adolescentes na cidade. Entretanto, em que pese todos os esforços, se nós verificarmos de cada 10 pessoas em situação de rua ou moradores de rua, 6, 7 são doentes mentais e que não encontram assistência. Mas aí nós poderíamos pensar que o suicídio é privilégio da depressão. Não é não. Não é não. Entre os doentes mentais esquizofrênicos, 12,5% tentam suicídio. Entre os dependentes químicos e alcoolistas, de 10% a 14% cometem o suicídio. Ou seja, a depressão e o suicídio são companhias constantes da doença mental, seja ela qual for. Seja depressão, seja ansiedade, seja esquizofrenia, seja bipolaridade, seja epilepsia, seja traumatismos cranianos, etc. Então não é privilégio do deprimido. E aí nós vemos nessa situação. E aí, o que nós vamos fazer? Uma das soluções radicais seria a solução final do nazismo, matar todo mundo. Algumas tentativas assim já foram feitas. Quem é mais velho aqui já ouviu falar, por exemplo, dos mendigos que eram jogados no canal no Rio de Janeiro, ou então de ônibus que eram lotados de doentes mentais ou mendigos eram abandonados em Minas Gerais. E aqui em Mato Grosso do Sul tem 2 histórias tristes. Na cidade de Três Lagoas, as pessoas lotavam ônibus, atravessavam o rio e abandonavam na cidade de Guararapes e Araçatuba, na calada da madrugada, até que foram descobertos e foi um fuzuê desgraçado. E o então governador de São Paulo, que ele era extremamente suave, o Orestes Quercia, aí fez uma ordem que ninguém mais atravessava. E outra vez, saindo da nossa cidade de Corumbá, levado por um coronel da Polícia Militar, um ônibus cheio de doentes mentais. Mas isso aí foi parado no meio. Então nós temos toda essa história. Não é à toa que todas as dificuldades no tratamento, no atendimento dos doentes mentais, vêm tantos obstáculos. E tantos obstáculos, deputado,
que o serviço de psiquiatria da Santa Casa, que era o segundo serviço mais antigo do Brasil em hospital geral, em que ali se fazia atendimento psiquiátrico, atendimento de urgência e servia para a formação de médicos residentes, de psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, foi criminosamente fechado com o argumento de que não dava lucro. Não dava lucro. Esse foi o argumento. Isso depois de um monte de tempo brigando em relação a isso. Para isso, o que mais que precisaria ser feito? Conscientizar a população, como disse o capelão, a dor é suportável desde que não seja em mim. É um aforismo do antigo ditado do Shakespeare, que a intensidade da dor só sabe quem a tem. E aí nós vemos que os familiares ficam no desespero. E é justamente nos familiares, meu caro defensor, que vão para a promotoria, que vão para a defensoria procurar uma coisa. E hoje o judiciário se vê numa sinuca. Precisa internar. Então determina a internação. Aí vem uma pergunta, onde? Não tem. Não tem local. E aí o judiciário se vê na situação de ter a sua ordem não cumprida. Mas olha só, uma outra coisa que foi falada aqui, praticamente por todos, é o preconceito. O preconceito que existiu e existe. Nos últimos 10, 15 anos, a Associação Brasileira de Psiquiatria tem envidado uma série de eventos no sentido de diminuir o preconceito. Então, todos os congressos brasileiros de psiquiatria têm tido convidados do meio artístico, do meio esportivo, para que se fale, aceitando falar o que é doença mental e o que a doença mental prejudicou na sua vida. Um exemplo sensacional que pode estar disponível foi a última entrevista do Chico Anísio, já no CTI, que ele ia no nosso congresso, aí ele ficou ruim no CTI. E ele dizendo que ele só conseguiu ser o que ele foi por causa do tratamento psiquiátrico. Ou seja, ele se despojou e se mostrou. Num outro congresso, quem foi a chefe de cerimônias foi a atriz Luísa Tomé, que tem um histórico de doenças mentais na sua família. Outras pessoas estiveram. Luciano do Vale, que os mais antigos aqui ouviam e gostavam, ele estava no campeonato mundial na África do Sul e a depressão o pegou. Ele já era. Aí o pegou, ele não saía da cama e ele pediu para a assessora dele providenciar o retorno dele rápido ao Brasil. Aí a assessora, como acontece com a maior parte das mulheres, bom senso, e falou na hora certa: mas, Luciano, telefona para a tua psiquiatra. Telefone aqui funciona. Aí ele telefonou para a psiquiatra dele no Rio de Janeiro, conversou, aí foram atrás do médico, mudaram a medicação, conseguiram alguém, e ele foi um dos melhores esportistas que se teve lá na África do Sul. Depois ele morre. Muito bem. A Luciana Vendramini, eu só não posso mostrar minha fotografia junto com a Luciana Vendramini, porque aí as outras pessoas vão falar que depois de velho eu estou ficando atrás de ninfetas, que é uma outra pessoa extremamente depressiva e que se despojou na frente de 400, 500 pessoas. Maurício Matar, entre outros. E aí nós podemos lembrar, quem é mais antigo aqui, lembrar, por exemplo, do saudoso Castilho, goleiro do Fluminense da seleção brasileira, e que era depressivo, e numa das suas crises depressivas ele se jogou do prédio e se matou. Ele foi treinador do Operário aqui, numa das ocasiões em que o Operário massacrava o comercial. Não sei quem é comercialino aqui, não sei quem é operariano, mas eu torcia para o Adu. Né? Muito bom. E nós estamos numa casa política. Como
Como é que nós vamos esquecer do Ulisses Guimarães? Ulisses Guimarães, quando ele ficava muito irritado, alguém chegava assim: chefe, você tomou teu lítio hoje, teu carbonato de lítio? E ele era conhecido pela quantidade imensa de trabalho, mas também pela irritabilidade. Então, quando ele estava irritado, o pessoal lembrava, ele tinha esquecido de tomar o remédio, etc. E Ulisses Guimarães, seguramente, foi o político, foi o brasileiro mais importante na história do Brasil do século XX. Então, olha só. Não escolhe cor, não escolhe sexo, não escolhe profissão. Eu estou vendo o pessoal aí dos bombeiros, da Polícia Militar. Sabe qual é o maior problema na Polícia Militar do Estado de São Paulo? Suicídio. Suicídio. Tem uma amiga minha que trabalha diretamente com eles, que é a doutora Alexandrina Meleiro, maior autoridade em suicídio no Brasil e a nossa embaixatriz da Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu poderia ficar falando aqui um monte de tempo, mas, na verdade, dizer, deputado, essa iniciativa nós queríamos há muito tempo, andamos há muito tempo. E parece que quando acontece alguma coisa boa, outra coisa boa acontece. Está se preparando também a Frente Parlamentar de Saúde Mental na Câmara dos Vereadores. Na Câmara dos Vereadores. Eu acho que pegou a ideia sua aí, né? E isso é importante, porque o que eu estou verificando aqui, eu não estou vendo curioso. Eu estou vendo aqui só gente que trabalha. Só gente que o que eu estou falando não é novidade. E aí, Marcos Estevam? E aí, Capelão? Eu acredito que as coisas podem ir para frente. Agora, tem uma coisa. Quem mais deverá trabalhar nisso, Marcos Estevam? Reis. Exatamente. Concordo. Para doido é pau. Para doente é hospital. Chegará um tempo que nós não ouviremos mais falar nisso e nem nos lembraremos. Eu agradeço a paciência e agradeço, deputado. Agradeço a iniciativa porque ela faz falta. Muito obrigado, doutor Gilberti. Queria agradecer ao doutor Gilberti, o vereador Sérgio Nogueira, vereador em Dourados, doutor Marcos Estevam, doutor Irã, professor Edilson dos Reis, e agradecer mais uma vez as pessoas aqui presentes. Como eu disse, poderiam estar aqui nessa mesa também, só foi questão de espaço, mas são todas pessoas engajadas. Nós vemos aqui, além do Corpo de Bombeiros, a comunidade indígena aqui presente, a Paola, que não está mais aqui presente, mas ela faz um brilhante trabalho na Secretaria de Educação, em relação à área de psicologia. E esse é apenas o lançamento da Frente Parlamentar em defesa da saúde mental e de combate à depressão e suicídio. Nós queremos realizar outros seminários mais amplos, num espaço bem maior, lá no plenário da Assembleia Legislativa, para levantar essa questão e sensibilizar o Poder Executivo. O Poder Legislativo tem esse papel de fomentar, de trazer o debate, de colocar em evidência assuntos que realmente são importantes, como esse da saúde mental, que eu considero algo extremamente importante, mais importante de muita coisa que está aí na área da saúde, e que não está sendo levada muito a sério. Mas aqui foi utilizada uma frase pelo professor Reis e pelo doutor Gilberti, da dor, né, a dor que pertence somente a gente mesmo, a dor que a gente sente, e aquela dor que atinge os nossos familiares, nossos amigos. E essa dor está chegando muito perto, porque, infelizmente, o índice de transtornos mentais, o índice de depressão está cada vez maior, e está chegando mais próximo de todas as pessoas. Infelizmente. Se nós não fizermos alguma coisa a respeito, esse número será muito mais desastroso,
será muito pior do que a gente está aqui. Não precisaria de um número tão grande para a gente se preocupar com isso, mas infelizmente parece que o poder público ele só age depois que algo realmente traz comoção, né? Eu me lembro do que aconteceu lá em Suzano, que a gente já começou a esquecer, né? Porque veio uma tragédia atrás da outra. O que aconteceu lá em Suzano foi uma clara prova do transtorno mental, do que aqueles jovens estavam passando, e descarregaram tudo aquilo em outros jovens que não tinham nada a ver com isso. E, lembrado aqui pelo professor Reis, muita gente pode dizer assim, isso é desculpa do cara que foi lá e matou, né? Porque os parentes, os familiares já disseram que ele tinha depressão e não tinha nenhum antecedente criminal, não tinha envolvimento nenhum com crime, foi lá, sequestrou um ônibus. Evidente, eu não estou aqui discutindo a questão da necessidade. Eu acho que a polícia não poderia agir de outra forma, é minha opinião pessoal. Acho que não poderia agir de outra forma a não ser aquilo. A gente não é a favor da morte de ninguém, mas entre uma pessoa morrer e várias, é evidente que a polícia tinha que fazer uma opção naquele momento. Mas por trás da história daquele rapaz havia um transtorno mental. Então acho que isso serve para ter um outro viés de pensamento, né? Um outro foco dessa questão. Então queria agradecer a todos e pedir que todos se irmanem com a gente, né, nessa frente parlamentar, para que possamos ter ações efetivas. É o nosso propósito. Muito obrigado a todos.